Boa tarde, professor. Meu nome é Otávio Oliveira e, junto com a Lara Araújo, vamos falar sobre o tema de erupção ectópica e infraoclusão dos molares descidos. Professor, sobre a introdução dos dois temas, a gente sabe que a erupção ectópica e a infraoclusão de molares descidos são duas condições que podem afetar a formação correta da oclusão dentária e que, consequentemente, pode vir a causar problemas na mastigação e na fala do indivíduo. A erupção ectópica é quando um dente ele nasce em um local inadequado na arcada dentária, enquanto a infraoclusão é caracterizada pelo posicionamento abaixo dos dentes antagonista na arcada oposta. E essas duas condições elas exigem tratamento para garantir o desenvolvimento da oclusão e prevenir futuros problemas de saúde bucal. O tratamento ele pode incluir utilização de aparelhos ortodônticos ou então até extração, dependendo do caso. A erupção ectópica é um conceito utilizado para designar aqueles casos em que os dentes apresentam algum desvio em seu padrão normal de erupção, erupcionando numa posição atípica. Essa condição tem sido descrita na literatura para os primeiros molares permanentes, principalmente os superiores, mas também os caninos superiores. O que pode vir a causar essas erupções ectópicas pode ser a falta de espaço na arcada dentária, na maioria das vezes, que vai causar o mau alinhamento dos dentes, a erupção dos dentes permanentes em lugares indevidos, ou também a não esfoliação dos dentes descidos, que é quando o dente de leite, o dente descido da criancinha não cai, que prejudica a erupção dos dentes permanentes no lugar correto, sendo um processo muito comum na criança na fase de dentição mista, sendo necessária uma avaliação odontopediatra para observar se aquele dente descido vai ter uma mobilidade natural ou se ele vai precisar de uma intervenção profissional para extração, uma exodontia. Aí eu coloquei uma foto para a gente ver sobre esse fenômeno de não esfoliação dos dentes descidos. E a gente consegue ver perfeitamente o efeito que o dente descido sem esfoliar causa na erupção dos dentes permanentes. Ele fica ali alinhado onde o dente permanente iria fazer o movimento eruptivo, fazendo uma espécie de congestionamento da erupção. Aí os dentes permanentes sem lugar para poder erupcionam onde quer espaço para eles. A etiologia da erupção ectópica não é totalmente conhecida, mas pensa-se que é um caso multifatorial, podendo estar envolvido com os seguintes fatores: o aumento da angulação mesial do primeiro molar permanente, a morfologia desfavorável do segundo molar descido e a discrepância entre o tamanho ósseo e dentário, também tendo a ver com a hereditariedade, mas sendo seu principal causador a falta de espaço na arcada dentária, que vai resultar em um complexo de dentes emaranhados. O diagnóstico é clínico, mas também pode ser visto a olho nu, porque são dentes supranumerários. Popularmente, eu particularmente, no meu meio social, eu conhecia como dente encavalado. Agora que eu fui ficar sabendo que tem a ver com erupções ectópicas, que se chama erupção ectópica. Mas o diagnóstico é clínico e é essencial para saber quais providências deverão ser tomadas diante daquela situação. Se vai precisar de extração, como a gente falou antes, ou se o dente vai esfoliar sozinho, e que as formas de diagnosticar a mais comuns são a teleradiografia, a radiografia panorâmica, a radiografia computadorizada e uma anamnese minuciosa, daquela patologia, etiologia. Antes de qualquer procedimento que você for fazer uma criança com erupção ectópica ou com dentes supranumerários na boca, você precisa ter considerações muito importantes em mente para você poder fazer um procedimento de excelência, que é saber a idade daquela criança e a erupção cronológica. E você vai unir esses dois tópicos, A erupção cronológica é o tempo, é uma forma de mensurar o tempo que cada dente na boca de uma criança tem para se desenvolver e para esfoliar. Cada dentinho na boca dela vai ter esse tempo: incisivo central superior, incisivo central inferior, incisivo lateral superior, inferior. Então, antes de qualquer procedimento, você precisa saber. Se uma criança chega no seu consultório com uma erupção ectópica, primeiro você vai fazer uma análise de quantos anos aquela criança tem, de quanto tempo aquele dente está na boca dela, há quanto tempo ele erupcionou e quanto tempo ele tem para cair. Para aí sim você poder fazer a partir daí você poder
saber qual procedimento você vai ter. Se aquele dente, daqui a alguns tempos, ele vai ter uma mobilidade natural, fisiológica do corpo, e ele vai cair sozinho, ou se já passou o tempo dele esfoliar e ele ainda está lá. Aí que você entra com um procedimento odontológico mais agressivo, né, de exodontia. Então, a cronologia de erupção é isso. Professor, coloquei uma tabelinha para a gente poder ver se essa cronologia eruptiva dos dentes, né? Com quantos anos que os dentes permanentes vão nascer na boca das crianças e com quantos anos os dentes descidos vão esfoliar da boca das crianças. Aí eu vou falar primeiro sobre os dentes superiores. O incisivo central superior permanente, ele erupciona a partir de 7 a 8 anos. O incisivo lateral superior permanente, ele vai erupcionar a partir de 8 a 9 anos. O canino superior permanente, ele vai erupcionar a partir de 11 a 12 anos. O primeiro premolar superior permanente vai erupcionar a partir de 10 a 11 anos. O segundo premolar permanente superior vai erupcionar a partir de 10 a 12 anos. O primeiro molar superior permanente vai erupcionar a partir de 6 a 7 anos. O segundo molar superior permanente vai erupcionar a partir de 12 a 13 anos. E o terceiro molar superior permanente vai erupcionar a partir de 17 a 30 anos de idade, causando aqui esse siso desgraçado na vida do pessoal aí, né? Aí os permanentes inferiores, eles erupcionam um pouco antes dos dentes superiores. Agora eu vou falar sobre a erupção dos dentes inferiores, permanentes. O incisivo central inferior, ele erupciona a partir de 6 a 7 anos de idade. O incisivo lateral inferior, ele erupciona a partir de 7 a 8 anos de idade. O canino inferior permanente, ele erupciona a partir de 9 a 11 anos de idade. O primeiro premolar inferior permanente, ele erupciona a partir de 9 a 11 anos de idade. O segundo premolar inferior permanente, ele erupciona a partir de 10 a 12 anos de idade. O primeiro molar inferior permanente, ele erupciona a partir de 6 a 7 anos de idade. E o segundo molar inferior permanente erupciona a partir de 11 a 12 anos de idade. E o terceiro molar inferior permanente erupciona a partir de 17 a 30 anos de idade também. As consequências dessa erupção ectópica pode ser a má oclusão, porque os dentes não vão estar alinhados, fazendo a guia, né, do encaixe dos dentes, e vão causar uma desordem na oclusão dental. A reabsorção de parte da raiz do dente descido, que é quando a reabsorção dentária fisiológica apresenta-se como um processo programado e silencioso, sem dano para o organismo, no qual se observa desde o início o desaparecimento de cementoblastos, odontoblastos e fibroblastos, que são células do dente, no dente descido, ou a exodontia dos dentes ectópicos. Sobre o tratamento, a gente precisa saber principalmente que é um tratamento clínico realizado por cirurgiões dentistas em centros odontológicos. Eu vou citar duas principais formas de tratamento, que é a extração, a exodontia, que é quando o tempo cronológico do dente descido já deu tempo dele esfoliar, só que por algum motivo ele não esfolia e ele fica ali atrapalhando a erupção certa do dente permanente. Então aí é preciso a exodontia, a extração daquele dente. Aí faz a exodontia do dente descido e traciona o dente permanente para o devido lugar dele. Ou então a expansão da arcada dentária, que é feita por aparelhos ortodônticos, que serve para expandir a arcada dentária para que os dentes permanentes possam se adequar nos seus devidos lugares de maneira correta. É isso, professor. Obrigadão. Espero que você tenha gostado aí. Oi, gente. Meu nome é Lara. E o tema do meu trabalho é erupções ectópicas e infraoclusão de molares descidos. Eu vou falar sobre infraoclusão de molares descidos. A infraoclusão de molares descidos ela é definida pela ausência total ou parcial do ligamento periodontal. Ela é caracterizada pelo posicionamento dos molares descidos abaixo do nível oclusal. E ela pode afetar a formação correta da oclusão dentária. E por consequência disso, pode causar problemas na mastigação e na fala.
É relatado que o primeiro molar inferior descido é o dente mais afetado pela infraoclusão. E seguido dele, os mais afetados, os segundos mais afetados, segundo e terceiro mais afetado, são os molares descidos superiores e inferiores. Sobre a etiologia da infraoclusão, ou seja, a causa da infraoclusão de molares descidos. A infraoclusão de molares descidos, ela pode ser causada por vários fatores. Eu vou enumerando os fatores que eu for falando. Primeiro, espaço inadequado na arcada dentária. A falta de espaço na boca pode impedir que os molares inferiores ou superiores atinjam a posição correta na arcada dentária. Segundo, anomalias na erupção dentária. A erupção prematura ou tardia dos dentes pode levar ao desalinhamento e à infraoclusão. Terceiro, anomalias do desenvolvimento maxilar. Alterações no desenvolvimento do maxilar, elas podem levar a uma má posição dos dentes e à infraoclusão. O quarto fator, que é um fator comum, é a hereditariedade. A predisposição genética pode influenciar o posicionamento dos dentes. Então, o fator genético, ele participa de forma importante na etiologia da infraoclusão de molares descidos. E quinto, hábitos orais nocivos, como por exemplo, como a gente está falando em crianças, né, por ser dentes descidos, o uso prolongado de chupetas, dedos na boca e também o hábito de respirar pela boca, que é muito comum em crianças, podem afetar o desenvolvimento correto dos dentes e assim levar à infraoclusão. O diagnóstico de infraoclusão em molares descidos normalmente é feito através do exame clínico, realizado pelo dentista ou ortodontista. Ele vai avaliar a posição dos dentes na arcada dentária e a oclusão dentária. E pode ser necessário também solicitar exames radiográficos também para avaliar a posição dos dentes com relação aos tecidos moles e à estrutura óssea, e identificar possíveis anomalias ou problemas no desenvolvimento da arcada dentária. Caso a infraoclusão já esteja confirmada, o profissional irá indicar o tratamento adequado para corrigir o problema e, assim, garantir um desenvolvimento saudável da dentição. São dois fatores considerados na tomada de decisão do ortodontista ou do odontopediatra, que são a presença de um sucessor permanente e o grau de infraoclusão. Nos casos em que o dente sucessor está presente, o cirurgião dentista deve olhar o grau de infraoclusão, se é suave, moderada ou severa. Quando a infraoclusão é leve ou moderada, o molar descido ainda funciona mantendo o espaço na arcada dentária e ele deve ser preservado, ele não deve ser extraído. O ideal é somente monitorar o desenvolvimento da dentição com consultas com o dentista responsável de 6 em 6 meses e exames radiográficos de 2 em 2 anos. Em casos de infraoclusão de grau severo, é indicado a exodontia, a extração do molar descido, seguida de um recuperador de espaço. Uma forma mais invasiva, né? Porque os molares descidos em infraoclusão severa, eles não funcionam mais como mantedor de espaço. Então, caso não haja um sucessor permanente, ou seja, em caso da ausência do dente sucessor, esse defeito ósseo ele demonstra um caráter irreversível.
A exodontia do molar em infraoclusão sem sucessor permanente previne a progressão da perda óssea, ou seja, quanto mais tarde os molares descidos forem extraídos, maior a perda óssea alveolar. Assim, a conduta mais coerente é a extração do molar descido no momento do diagnóstico. Essa infraoclusão de molares descidos ela pode gerar várias consequências, como a falta de espaço para os dentes permanentes que estão em desenvolvimento, podendo levar a um mau posicionamento dos dentes que estão por vir. Uma interferência na fala. A infraoclusão pode interferir na fala da criança, especialmente se os dentes posteriores não estiverem em contato adequado durante a fala. Isso pode causar dificuldades na pronúncia de certas palavras e sons. Além disso, também, a falta de espaço na boca pode levar a uma articulação imprecisa das palavras, dificultando ainda mais a comunicação. Também dificuldade na mastigação e na deglutição dos alimentos, um desvio da linha média da arcada dentária, alterações na estética do sorriso e do rosto, e pode levar também a possíveis problemas na respiração e no sono, especialmente se os dentes não estiverem em contato adequado durante o sono, durante o repouso noturno. Isso pode causar ronco, apneia do sono e outras dificuldades respiratórias que podem. O tratamento da infraoclusão de molares descidos, ele depende da causa do problema e da gravidade da situação. Em alguns casos, o simples monitoramento da erupção dentária ele pode ser suficiente para permitir a correta posição dos dentes. Já em casos mais graves, pode ser necessário recorrer a aparelhos ortodônticos fixos ou móveis para corrigir a posição dos dentes e alinhar a arcada dentária. Em casos de falta de espaço na arcada, pode ser necessário extrair um ou mais dentes para permitir a correta posição dos demais. Em alguns casos também, a cirurgia ortognática pode ser recomendada para corrigir anomalias no crescimento e desenvolvimento maxilar. O profissional ele irá avaliar cada caso individualmente e indicar o tratamento mais adequado para corrigir a infraoclusão e para garantir um bom desenvolvimento da dentição e da oclusão dentária. Então, a gente conclui que a infraoclusão de molares descidos representa uma anomalia dentária que o tratamento tem relação direta com os diferentes graus de severidade e com a presença ou ausência dos sucessores permanentes. E cabe ao ortodontista reconhecer essa anomalia e aplicar o protocolo de tratamento mais adequado conforme as necessidades individuais de cada paciente, priorizando um tratamento preciso e sem sobretratamento.